Sport. Encerra aí essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco encerra no pelotão de cima. A gente tem aí Flamengo, Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Pra gente ver melhor o que tem aqui. Flamengo, líder por saldo de gols. Palmeiras em segundo, os dois times que somaram 7 pontos. E aí a gente vem Juventude e Vasco em quarto colocado. Fluminense também com 6 pontos, venceu com um gol no finalzinho. O Inter com 5 pontos, Fortaleza 5 pontos, Ceará 4, Corinthians 4, Botafogo 4, Bragantino 4, Cruzeiro 4. Grêmio 3, Bahia 3, São Paulo 3, Atlético Mineiro 2 pontos. Rapaz, Mirassol, Santos e Vitória com Mirassol com 2, Santos, Vitória e Sport com 1 ponto. Esses 4 fazem parte aí da zona de rebaixamento. Donan estava vendo o jogo do meu lado e falou, cal. Não? Na minha visão não foi pênalti, não daria. Sou completamente contra... Foi o Pascoal, né? Foi o Pascoal. disse, Sou completamente contra esse tipo de pênalti. Haja amor com pênalti. Daqui a pouco, Bini, sabe o que vai acontecer? O jogador vai precisar jogar com... Já dei ideia. Com o braço amarrado. Não, já dei ideia. Como hoje em dia tudo virou dinheiro no futebol, você cria os shorts com bolso. Quando o cara tiver com a mão no bolso, correndo com a mão no bolso, com a situação ridícula, e mão grudada, aí você não marca o pênalti. Ali a bola Se desvia. ele tiver a mão no bolso, é pênalti. A bola desvia. Calção com bolso, gostei no futebol. Mas aí o cara que nunca estudou movimento, biomecânica, tem como você jogar futebol. Assim, o simples fato do cara ter obrigado a correr com a mão para trás, sendo que o atacante... Futebol é um jogo de igualdades. Não é obrigado a criar jogada com a mão para trás, ele tem um movimento que o outro jogador não pode fazer, já é completamente desigual e fere a alma do jogo. Mas virou isso. Já que virou isso, perfeito. A mão tá para trás, não dá para marcar o pênalti. O problema é que o argumento de muita gente para marcar esse pênalti é mas eu já vi um monte de pênalti igual esse. É sempre assim. O problema para mim não. Se esse tipo de marcação errada... Quando tem um desvio do companheiro de time, aí não é pênalti. Quando vem do companheiro de time. Mas como se nesse caso, se tem um desvio e depois o Gerson faz um movimento de bloqueio ou antinatural... Não foi, pois é. Foi um susto. 90% dos pênaltis marcados com a bola batendo na mão não são pênaltis, na verdade, na essência do jogo. Pra mim... 90% dos movimentos que dizem que não são naturais O do são Léo naturais. Pereira no meio da semana foi. Foi pênalti. Ali foi bloqueio. Léo, a verdade é que em alguns momentos é mais fácil você utilizar a arbitragem como bengala do que admitir que o Flamengo foi lá e foi muito superior. O Flamengo dominou completamente. Não, o gremista está passando a análise do jogo por esse lance, ele não está entendendo nada. O Flamengo dominou o jogo. No próximo jogo vai entender, ou no outro, porque o time está jogando muito mal. O meu único ponto, Dona, só para complementar... O gremista nesse momento está fazendo duas coisas. Daqui a pouco a gente vai falar do Gustavo Quinteiros. Ele está reclamando desse lance e está metendo o pau no Gustavo Quinteiros, só isso. Mas só um ponto para passar para a Dona. O meu único questionamento é, eu estou de acordo com a não marcação hoje. Só que eu também sei que daqui a 4, 5 rodadas, depois daqui a 10, depois daqui a 20, a gente vai ter um pênalti assim mal marcado no Campeonato Brasileiro. Jogando com a mão para trás? Não, vai ter um mal marcado, porque existe lance com erro no Campeonato Brasileiro. É a primeira rodada. É só isso. Agora, eu estou com o Plihal, porque eu fiquei com a sensação no outro ângulo que a gente estava vendo ali a transmissão, que ela respinga no final do Wesley. Então, do jogador para o Gerson não daria. E não é um movimento que ele está assim, está imprudente, está marcando assim, ou está passeando dentro da área com a mão assim. Ele está no movimento para tirar, de prudência. É um movimento natural que ele está jogando futebol. E isso é um debate... Ramon Abate-Abel acertou essa. Foi bem. Vale o papo com o Felipe Luiz, vale o papo aqui na mesa, mas o jogo não passou por isso. Ele também acerta, Ele trabalhou hoje num dos principais jogos da rodada, depois de uma atuação brilhante na rodada anterior no Atlético Mineiro em São Paulo. É isso, expulsão. Agora, eu achei engraçado o Felipe Luiz. Temos grandes árbitros nesses 5 anos aqui no futebol brasileiro. Por aqui, o Klaus. Ele falou mais um nome que eu não consegui pegar na hora e parou por aí. Podia ser o Klaus. É o Klaus. Mas eu até prefiro quando a gente não sabe o nome do árbitro. Sinal que está fazendo bem o trabalho. Então, mas ele tentou achar o nome bom, não o nome ruim. E não conseguiu passar de 2. Também temos poucos. Bom, vamos tentar achar algum ponto vulnerável no Flamengo. Para o Birner foi irretocável. Para alguns rubro-negros, a escalação de início como titular do Michael, não sei se é um erro do Felipe, mas pode não ser a melhor escolha. Ele tendo Plata e o Luiz Araújo. Você faria a mesma opção do Felipe Luiz, Pedro Ivo Almeida? O Felipe Luiz deixa muito claro. Vai jogar, ele vai escolher quem tiver melhor. Talvez o Michael não seja a melhor fase técnica, mas era quem tinha para começar. E o Plata foi utilizado no segundo tempo quando ele precisou descansar o Gerson.
E o Cebolinha, que vinha muito questionado, entra no segundo tempo também, e é ele que inicia o lance do segundo gol, que depois o Grêmio estende um tapete ali para o Arrascaeta passear, e aí o Arrascaeta com campo, com tempo, com tranquilidade para parar, para pensar, para conduzir, para tirar do goleiro, faz o gol. Então é muito delicado. Tinha gente no meio da semana que estava questionando o Cebolinha. Hoje ele acaba fazendo um bom papel nesse segundo gol. O Michael, para mim, não vive o seu auge técnico, está perto do seu auge técnico, já foi muito importante em muitos momentos do Flamengo. Mas o Felipe Luiz, ele fala na primeira resposta dele, se eu não me engano, que ele fala: eu pensei o jogo de um jeito, o Grêmio não veio dessa maneira, o que até facilitou, ele só não falou com essas palavras. Ele achou que o Grêmio ia povoar o meio de campo e tentar um encaixe com os volantes. Travar a circulação de bola e a criação do Flamengo. O Grêmio foi lá em cima. E o Flamengo saiu muito rápido. Primeira linha para segunda linha e depois acelerava. O Arrascaeta com espaço pelo meio, entre linhas ali atrás da linha, e entre o zagueiro e o lateral, e o Gerson também passando. Não necessariamente o jogo passaria pelo Michael para falar: o Michael não foi bem, então o Flamengo não fez mais gols por isso. Acho que tem uma dose também um pouquinho mais emocionada, exagerada com o Michael por ali, como já teve com o Cebolinha também. Eu até concordo que o Cebolinha entrou... Ou até com o Bruno, quem achou que ele poderia ter feito coisa melhor hoje. Eu até concordo que o Cebolinha entrou melhor que o Michael no segundo tempo, fez um bom jogo o Cebolinha, só que o Cebolinha também vem embaixo. Sim, mas não é por causa disso que a gente vai descartar o cara. Exatamente, só que tem outra coisa que a gente tem que pensar. O Plata, no jogo de meio de semana, ele precisou no segundo tempo jogar praticamente como um lateral barra ala. Ele foi um cara que foi improvisado, você teve um desgaste físico ali. Mas quarta e domingo. Mas mesmo assim você tem um desgaste e você tem a necessidade de rodar um elenco que é poderoso. Mas me parece que o brasileiro do Flamengo vai estar em campo que estiver mais próximo de 100%. Porque 100%, raríssimos jogadores no futebol brasileiro estão 100% por um jogo. A outra alternativa seria o Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo ele tem algo que é até interessante, ele costuma render mais quando ele vem do banco de reservas. Jogador de segundo tempo. E joga muito bem. Muito fôlego e time cansado do outro lado. Então ele tinha duas opções, ou iniciava com o Cebolinha, ou dava oportunidade para o Michael. Eu acho até que o Cebolinha melhora no segundo tempo. Fez um bom jogo. Um jogador que tem muito potencial. Ninguém questiona a parte técnica dele, mas ele precisa ser mais constante e alto nível. Acho que hoje a gente tem que destacar, falando desse lado esquerdo, mais uma atuação que mostra como o Alexandre é acima da média. Equilibrado, bem na marcação, subindo também, partidaça dele. Aliás, dificilmente ele joga mal com a camisa do Flamengo. Por isso que ele pode jogar com um cara mais agudo no ataque do lado esquerdo. Então tem o Gerson que constrói, o Wesley passa. Né? Ele sustenta. Inclusive, se precisa chegar... Porque está muito, porque não está desafogando pela lateral, chega também. Sim. Porque às vezes as pessoas têm essa visão um pouco complicada do Alexandre, que ele é um cara que não sobe. Ele faz muito bem esse papel, mas sobe com muita qualidade. Eu acho que hoje a melhor notícia, dentro de um jogo que, para mim, teve um desgaste do Gerson, Pulgar e De La Cruz vêm jogando muito bem. Eles se alternam ali no meio campo, né? Hora um é primeiro homem de meio campo, hora o outro avança um pouco mais. Ele achou que iam brincar os dois, inclusive. Os dois muito bem no jogo, controlando, dominando as ações, mas o principal a melhor atuação do Arrascaeta em 2025. Para mim, essa é a segunda rodada seguida que o Arrascaeta resolve. Ele vem crescendo, ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ao lado do Verratti, 3 gols para cada um. Hoje foi uma partidaça dele, o golaço com tapa ali no segundo gol. A frieza que ele tem para limpar o Volpi para marcar o primeiro gol, participativo, né, bem fisicamente. Então, assim, esse setor de meio campo do Flamengo titular é fortíssimo. Porque eles têm uma capacidade ali de controlar o jogo, de trocar passe. O Grêmio não conseguiu encaixar a marcação. Pelo contrário, o Grêmio deu muito espaço entre a linha de meio campo e a linha de defesa, que era o que o Pedro estava alertando. E aí o Flamengo deitou e rolou. O resultado hoje ficou barato. E a gente entende a insatisfação do torcedor por conta de atuações abaixo do Flamengo na Libertadores? Entendo completamente. Não acho que o Felipe Luiz também não deva ser criticado. Tem que ser criticado. Mas, no geral, gente, o Flamengo do Felipe Luiz joga bem. Sim. Domina os adversários. Não dá para você normalizar, apesar do momento coletivo do Grêmio complicado, o Flamengo ia até o Sul e praticamente não correr risco. O Grêmio ganhou do Galo, mas correndo muito risco. Jogou muito melhor. Jogou muito melhor. A primeira metade do primeiro tempo foi a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro contra o Galo. Ele tomou um amasso inacreditável. O Volpi talvez tenha tido a melhor atuação individual de jogador desse Campeonato Brasileiro. Vamos escutar um dos responsáveis, talvez o maior por isso? Gustavo. Bom, rapaziada, é isso aí, né? Vitória importante. Vasco, rodada do Campeonato Brasileiro encerrada. Agora o Vasco enfrenta no meio de semana o Ceará, né? Vamos dar uma olhada aqui no calendário. A gente vê o calendário para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Próxima rodada de Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Ceará, sai para enfrentar o Ceará, né? Jogo fora de casa. O Botafogo
enfrenta o São Paulo no Newton Santos. Botafogo, e até o momento, né, não demonstra aí um bom futebol ainda, né? Pode ser que as coisas mudem, pode ser, mas não é o Botafogo do ano passado, não é o time que vai brilhar os olhos, acredito eu, nessa temporada, né? O Mirassol enfrenta o Grêmio em São Paulo, o Sport, enfrenta o Bragantino, o Corinthians recebe o Fluminense e o Inter recebe o Palmeiras, o confronto mais pesado dessa rodada de número 4 do Campeonato Brasileiro. O Juventude vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Probabilidade gigantesca de vitória do Flamengo, mas brasileiro a gente sabe como é que é, né? Santos e Atlético Mineiro, Vitória e Fortaleza, Cruzeiro e Bahia encerram aí a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já na 5ª rodada a gente vai ter um clássico entre Vasco e Flamengo, né? Pesadíssimo.